Pronto, Glória a Deus, agora deu certo, né? Voltou de novo. É voltou. a unção que é muita e fica bloqueando a internet. Um som aí, né? Júnior, Então, tu tava falando aí a respeito sobre, né, a tua criação, né? Onde tu foi abandonado, né, pelo teu pai, criado pela tua mãe e acabou no que é sobre os teus avós, né? Eu lembro, então, assim, tu chegou a falar que assistia o que queria, comia o que queria, né? Não tinha aquele limite, né, de um pai. sim, sim. E tu tinha dificuldade, né, de falar com Deus, né? Falar como o Pai, Sim. assim, como o Senhor, né? Eu lembro que quando eu fiz a IFOL, e tem um momento na IFOL que é sobre a questão do atendimento, né? Que a gente fica dentro de uma sala, é dividido em grupos lá, e aí você, diferente do discipulado, que você confessa lá o seu problema só para o seu discipulador, na IFOL você vai confessar as suas mazelas para o grupo, né? Aí a primeira coisa que é quebrado, tratado é o orgulho da pessoa lá na IFOL. Então, se você quer ser tratado, vai fazendo um mapeamento, então você vai. Aí o líder lá, que está conduzindo lá a reunião, a libertação, a cura lá, o processo, ele vai te mapeando, ele vai em cima da ficha que você preenche, ele vai entrando para você ser destravado, né? E eu lembro de um pastor que o rapaz lá que estava conduzindo lá o processo, ele viu, identificou na ficha dele que ele não chamava Deus de Pai. Então ele começou entrando com relação a isso, essa questão. Então ele foi identificado que ele tinha sido abusado pelo pai biológico, entende? Ele por muitos anos ele foi abusado. Então, quando ele olhava para Deus na figura de um pai, ele via Deus como um abusador, entende? Então, assim, tem Uhum. muitas pessoas, tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como um pai, como você falou. Se relacionam como um senhor, se relacionam como um líder, como um chefe, né, como um Deus, né? Mas não consegue se relacionar com Deus como um pai. Por quê? Porque muitos foram abandonados por pai biológico, ou foram abusados sexualmente, fisicamente, emocionalmente pelo pai biológico. Então, essas pessoas têm uma grande dificuldade de se relacionar como Deus. Ver Deus como qualquer coisa, menos como um pai. Eu tinha um amigo também, tinha não, tem um amigo, né, que era pastor e até tá afastado, parece. E ele não conseguia ver Deus como um pai. Uma vez eu conversando aqui com ele, puxando conversa, puxando conversa. Então ele acabou soltando que ele foi abandonado pelo pai, e o avô dele deixou uma aposentadoria para ele, que ele foi criado pelo avô, e o avô deixou uma aposentadoria para ele, e o pai tomou a aposentadoria. O pai biológico tomou a aposentadoria dele, né? Então ele criou uma grande mágoa do pai. E isso já pastor, ele não queria conversa com o pai, né? E ele não chamava Deus, não se relacionava de Deus com Deus como pai, mas sim como um Senhor. Então muitos não conseguem se relacionar assim com Deus como um pai. Por quê? Nós sabemos que quando Paulo ministra ali em Efésios, no capítulo 5 ele vem falando ali sobre a questão da figura da igreja, né? Ele vem falando sobre Uhum. casamento, o papel do homem, da esposa, tudo aí grande. Depois diz, me refiro isso a Cristo e a igreja, e grande é esse mistério. Então ele usa a base do casamento, ali a história de um casamento, de um homem com a mulher, exatamente para falar, retratar Cristo e a igreja, né? O casamento de Cristo com a igreja. Então, assim é numa paternidade. É através da figura de um pai biológico que Deus se relaciona, que Deus se manifesta, né? Então a gente vê que Uhum. no Velho Testamento Deus se manifestou como o Senhor, né? O Criador, como o Senhor. E Uhum. só no Novo Testamento Deus se manifesta como um Pai através de Jesus, né? Sim. Através de Cristo. Cristo veio mostrar Deus como um Pai, né? Na verdade, Pai, um Pai que é Deus, né? Então, e isso é interessante, que o plano original de Deus, né, era que todos fossem pai. Que, na verdade, quando Deus chama Abraão,
Ontem nós ministramos ali sobre da Sim, igreja, sim, sobre promessa, fé e sim. obediência, perdão, sabedoria. A gente entende que quando Deus chamou Abraão, Deus não prometeu filho a Abraão, Deus prometeu uma nação. E Sim. Deus falou para Abraão que faria dele pai de multidões, pai de nações, né? E como Deus ia gerar em Abraão um pai de multidão se não tinha prometido o filho, né? Então, assim, porque o filho já vinha num pacote. Porque não tem como você Hum, ser pai se você não gerar filhos, né? Então, o que é o acontece? processo, né? Faz parte do processo, né? Exatamente, é o processo, né? Então, o que acontece? Abraão tinha um pai biológico? Tinha, com Tinha. certeza tinha. A Bíblia fala de Terá, né? Então, assim, só que Terá não era um referencial de uma paternidade para Abraão. Então, o que é que Deus faz? Deus chama Abraão e pede para Abraão sair da sua terra, sair da sua parentela e da casa de seu pai. Por quê? Porque o referencial de paternidade de Abraão era corrompida, né? Era de um homem ganancioso, era de um homem idólatra, né? Era de alguém que não iria dar um destino para Abraão, a não ser levar Abraão. É tanto que, se você estudar a história realmente profunda de Abraão, você vai ver que quando Abraão ele sai para aquela matança lá, aquela guerra lá com os reis, Abraão Uhum. leva 300 homens, servos nascidos da sua casa. Como assim? Abraão era um comerciante de escravo. O pai da fé, ele comprava e vendia escravo. E aqueles escravos que nasciam na sua casa, Abraão pegava. Então, Abraão era um homem que tinha servos nascidos de casa. Eleazar, né? Eliezer, ele era um escravo, nascido na casa de Abraão, né? Tido como filho, né? Por que teve como um filho? Porque chega um momento na cultura oriental que chegava o tempo, ele, no ano do jubileu, ele tinha que ser liberado, né? Ele tinha que ser liberado, não ser mais escravo. Mas o escravo, ele tinha uma opção de furar a orelha. E se ele furasse a orelha, ele estava dizendo: eu quero ser teu filho adotivo. Cabia o Senhor receber ou não. Como Abraão tinha um grande afeto e respeito e carinho por Eliezer, então Abraão recebe ele como um filho adotivo, né? E ele se torna um filho da orelha, o escravo da orelha furada, que era identificado, né? Davi, Uhum. quando ele se comunica com Deus, né? Se relaciona a Deus como um pai, ele diz para Deus: eu sou o escravo da orelha furada, ou seja, eu sou teu filho biológico, adotivo, perdão. Davi entendeu isso, né? É tanto que Davi ele Uhum. busca a paternidade dele em Deus, né? Por ser talvez rejeitado, que a gente vê pela história que Davi foi um pouco rejeitado pelo próprio pai biológico. Sim, Então sim. Davi busca em Deus a verdadeira paternidade. Quando ele menciona que ele é o servo da orelha furada, ele estava dizendo: eu sou teu filho por adoção. Né? Davi entendeu isso, aquilo que Paulo, posteriormente, no Novo Testamento, escreve. Davi entendeu isso no Novo Testamento, no Velho Testamento. Davi era Uhum. um cara que andava sempre um passo à frente, mesmo no Velho Testamento, por revelação. Né? E Sim. ele recebeu tão forte essa convicção de paternidade que o próprio Filho de Deus buscou nas gerações a paternidade de Davi, né? Jesus, filho de Davi. Então, todos os reis que andaram nos caminhos do Senhor, andaram em alinhamento com Deus, eles buscaram nas gerações a paternidade de Davi, né? Então, Abraão, ele era o cara que tinha que ser pai. Mas como é que ele ia ser pai de nações com uma paternidade corrompida? Então, o que é que Deus faz? Deus tira ele da casa do seu pai biológico, né? Corta o cordão umbilical, porque ele tinha que ter uma referência de um pai verdadeiramente alinhado com os céus. E a gente sabe que o pai é o que alimenta, né? O pai, ele traz pão. Qual é a nossa maior referência de paternidade? Deus. E Uhum. Deus nos alimenta com o pão. E qual é o pão que Deus nos alimenta? Com o pão da vida, que é Jesus. Né? Jesus diz: eu sou o pão Aleluia. da vida. Né? Aleluia. Então, esse é o maior referencial de uma paternidade, Deus, porque enviou o pão vivo para alimentar seus filhos, Jesus. Então, quando Abraão ele é chamado, ele não podia ser pai de nações com uma paternidade que não tinha
submissão a Deus, porque ele não deu ouvido a Deus, ele abandonou o chamado de Deus. Então, o que é que Deus faz? Quando Abraão volta com seus servos, lá daquela matança, volta com riqueza, porque Abraão já era rico, né? Abraão já era rico porque o comércio de escravos gerou riqueza para Abraão. Quando Abraão foi para o Egito, Abraão volta mais rico ainda. Mas quando Abraão volta daquela matança lá dos reis, 5 reis lá, Abraão volta milionário, né? Então Abraão ele vai dizer assim, não, eu vou dizimar, né? Então ele não quer nada do rei de Sodoma e de Gomorra, porque ele diz assim, não, eu já sou rico, eu não preciso disso, e eu não quero para que vocês digam que me enriqueceram. Então devolveu tudo, com exceção a parte dos moços lá e a questão do dízimo. Então quem é que Deus coloca no caminho de Abraão? Melquisedeque. Melquisedeque. Então Melquisedeque vem exatamente um cara que não tinha genealogia, né? Um cara que a Bíblia fala lá que não tinha genealogia, que não tinha história. Então a gente sabe que a figura de Cristo, né? A figura de Jesus, Melquisedeque, né? Era rei e sacerdote de Salém, rei de paz, né? Sacerdote. Então quando Abraão devolve o dízimo para ele, ele vai dar pão para Abraão, alimenta Abraão, ou seja, ele se torna o pai espiritual de Abraão. É tanto que Abraão, ele era sacerdote. Quando ele dizima e come do pão, aquela unção, a unção sacerdotal que Melquisedeque carregava, é impartida para Abraão. Então Abraão, ele passa a ser agora sacerdote. Até o capítulo 14 você não vê Abraão sacrificando. Ele levantava o altar, mas não sacrificava. Do capítulo 15 a seguir, a gente vê Abraão sacrificando, porque só quem podia sacrificar um animal era o sacerdote, né? Então Abraão, ele passou, né? Ele puxou de um pai espiritual essa unção sacerdotal, que a unção que você honra é a unção que você atrai. Como ele honrou Melquisedeque como um pai, como um filho, Melquisedeque alimentou ele com pão e vinho, a unção paterna e a unção sacerdotal salta de Melquisedeque para Abraão, né? E Abraão se torna ali, depois disso, Abraão se torna pai, né? O pai de Isaac. Deus muda o nome dele, né? É tanto que quando ele fala para ele, pede o filho, ele diz assim, me dá o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu ama. Por que que ele disse único filho? Porque quem gerou Ismael não foi Abraão. Quem gerou Ismael foi Abraão, né? Foi Abraão. Então, quem gerou Isaac foi Abraão, né? Pai de multidões, né? Pai de multidões. Então, por isso que ele fala teu único filho. Então, sempre quando Deus quer algo de mim, de você, a primeira coisa que Deus muda é o nosso nome. Aleluia. Né? Aleluia. Então, assim, para gerar agora para ser pai, então ele muda, né, o nosso comportamento, muda o nosso nome, muda a nossa história, né? Então o que acontece? Como muitos pais biológicos têm falhado com os filhos, então Deus levanta um pai espiritual, Deus levanta um Melquisedeque, né, para alimentar. E alimenta com pão e vinho, que é com a palavra espiritual, né? Que é o símbolo da ceia do Senhor, que representa Jesus na cruz, né? Então, o pai espiritual hoje, ele é para alimentar com a palavra, né? Que aquele pão representava Jesus, né? O vinho representava o Espírito Santo. E essa é a paternidade espiritual. Então, o filho espiritual, ele é alimentado com a palavra, né? Ele é alimentado com a palavra de um pai que realmente tem uma palavra para o filho, tem um alimento para o filho, né? E assim é gerado um filho espiritual, assim é gerado uma paternidade espiritual. Né? E é muito pontual isso, paizão, porque justamente isso. Deus, ele criou, na verdade, a missão de ser pai tanto biológico como esse que seria o pai espiritual, a direcionar o filho, né, para conhecer a Deus, né, seria o pai biológico. Mas na ausência de um pai biológico, de uma referência de um pai biológico, Deus, ele desperta, Deus, ele nos liga, nos conecta com o pai espiritual, justamente para nos conectar com essa paternidade de Deus, né?
Sim, sim. E o interessante é que esse ato até mesmo de Abraão dizimar na vida de Melquisedeque foi ele reconhecendo a unção que Melquisedeque carregava, né? É interessante isso. E é justamente isso modificou a história de Abraão, né? E aí você tocou até na questão da mudança do nome. Ele deixou de ser Abrão e se tornou Abraão. E isso modificou a história de Abraão, né? E o interessante é que Deus ele sempre nos proporciona isso. Quando a gente aceita o processo, o interessante é isso também, sabe, paizão? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que Deus vem falando, vem se revelando, sabe? Vem chamando para essa mudança, para essa cura, para essa restauração. E às vezes a pessoa fica rejeitando essa mudança que Deus quer fazer na vida dela. Fugindo, né? Essa... Fugindo, né? Exatamente. E aí ele fica fugindo e continua vivendo na mesma vida, sem resultado, sem crescimento, sem amadurecer, só mesmo vivendo em frustração, vivendo em mágoa, vivendo em ansiedade, e continua vivendo aquela vida infrutífera em todas as áreas. Porque a ausência da paternidade, ela muitas vezes trava, sabe, todas as áreas da nossa vida, seja familiar, seja espiritual, seja financeira, em todas as áreas, porque a pessoa começa a viver cheia de bloqueio. Cheia de bloqueio. E aí o diabo se aproveita disso, prende a vida da pessoa. E aí tem muita gente vivendo dessa forma. E Deus falando, e Deus querendo, sabe, restaurar, e Deus querendo, sabe, fluir na vida dessa pessoa, e a pessoa fica fugindo com vergonha, com medo, deixando aquele engano, sabe, que o diabo tem colocado na mente dela, trava ela. E o interessante é que Abraão, ele aceitou passar por esse processo. E o interessante é que ele chegou até mesmo a romper com os laços afetivos, né? Os laços afetivos, Deus disse, ó, rompe com esses laços afetivos que não servem de referência para você. Sai da tua parentela, da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí Abraão decide, paizão, se submeter ao cuidado de Deus. Ele confiou em Deus. Ninguém deixa a casa, ninguém abandona o lar, ninguém se afasta da família se não tiver com aquela certeza que será cuidado, que será protegido. E Abraão, ele fez isso, né? E o interessante, ele aceitou passar pelo processo de depender de Deus. E aí a gente vê isso, até algo que Deus ele estava me fazendo lembrar hoje, né? Que eu já estava já orando, já refletindo sobre isso, né? Para falar contigo. E a gente vê quanto é importante a presença do Pai, a proteção, sabe? Aquilo que o Pai deixa como segurança. A segurança que o Pai deixa pra gente. Uma vez eu trabalhava de noite, e aí eu estava trabalhando, quando foi determinado horário, a minha esposa ligou para mim que o Mateus, né, o meu primogênito, Sim. Correndo no meio da rua, brincando, correndo, bateu cabeça com cabeça em outra criança. Ele ficou meio atordoado com a pancada muito forte, subiu logo um inchaço logo na cabeça dele, e ele sentindo muita dor, chorando. Um galo, né? Um galo. E aí, olha só como é interessante, ele estava fora de casa, né, em frente, e a minha esposa estava dentro de casa. Ele chegou correndo, a minha esposa contou a história, correndo procurando, minha mãe, cadê meu pai? Cadê meu pai? Liga pro meu pai, que eu acho que eu vou morrer. Ele estava tão assustado que pensava que ia morrer da pancada. Liga pro meu pai, que eu quero meu pai aqui, que ele pode me ajudar. Aí a minha esposa contando depois, eu entendi. Foi um despertar de Deus. A importância da proteção do pai, a segurança que o pai gera estando perto do filho. Naquele momento, ele pensava que ia morrer. E ele não se lembrou de mais ninguém.
nem médico, nem ir para o hospital, nada. Cadê o meu pai? Porque quando eu estou perto do meu pai, eu me sinto seguro. Eu me É, sinto protegido. Ele, a ele proteção do cuida pai. de mim. A proteção do pai, né? Ele lembrou logo. Exatamente. Você sabe que quando a criança se machuca, ele corre para a mãe. Mas Uhum. depois ele sabe que se o pai estiver perto, tá seguro, né? Eu acho que na família Exatamente. é assim. Você estava falando aí, Júnior, essa questão de, né, de pessoas às vezes não querem se submeter, né, a liderança, a pastores, né, Sim, líderes. sim. E assim, isso acontece muito porque muitos só querem um pastor, só quer ser apacentado, não quer ter um vínculo maior com o pai, né? Como nós estávamos falando logo no início da live, Sim, sim. uma paternidade é questão com aliança, com vínculo, né? E hoje a gente vê muitos, nós começamos falando a respeito que a nação brasileira é uma nação órfã, né? Sim. A gente vê a história, vai estudar a história os europeus engravidavam as índias, os europeus engravidavam as escravas, né? Eles, os feitores lá, os caras lá. Então, assim, era muito criança gerando sem pai. Então, a história da nação brasileira, ela foi dessa questão dessa orfandade, porque a gente sabe que a orfandade não é a ausência da mãe, né? É a ausência do pai, né? E sem falar que ainda tem a questão, os órfãos de pais vivos, né? São os caras que geram os filhos, né? E não tem a responsabilidade de criar. E assim é na igreja também. Pessoas que geram filhos, mas joga os outros, não cuida, né? Joga para os outros cuidar. Se às vezes aquele filho espiritual morre de fome espiritual, porque não teve o cuidado, né? Não cuidou trocou a fralda, não fez o mingau, enfim, né? Gerar filhos irresponsavelmente, né? Gera filhos, muitas pessoas aí, muitos jovens, gerando filhos numa balada, né? Numa festa, numa noite de prazer, né? Isso falando no mundo biológico, né? Sim. Gerar filhos biológicos. E assim também é no mundo espiritual. Muitos filhos espirituais são gerados irresponsavelmente, né? Então, acabam crescendo sem referência, sem pais espirituais, e acaba que isso, as pessoas chegam a se tornar até pastores, né? Sem uma referência de paz. Então, assim, aquele dia que a gente estava aqui em casa, a gente estava falando sobre as filhas de Sim. Ló, né? Que quando o anjo chega lá em Sodoma, ele fala para Ló pegar as filhas, né? A esposa, as filhas e os genros que estavam, né? Noivas. E os caras não quiseram ir, os genros não quiseram ir porque ficaram encantados por Sodoma, pela a cidade, né? Então eles ficaram, não foram. E quando a mulher de Ló olha para trás no percurso, as coisas atraem ela, ela olha e vira aquela estátua de sal. Então, Ló se esconde numa caverna, habita numa caverna por um tempo com as filhas, né? E elas se deparam ali com um pai já velho, né? Não tem pretendentes, elas não sabiam se iam casar, né? Elas ficaram preocupadas com a questão se a descendência do seu pai, né, acabaria ali com elas, porque não ia gerar, não ia casar, né? Então elas Uhum. a mais velha toma uma decisão: vamos embriagar nosso pai. Hoje eu me deito com ele, gera um filho, e amanhã a gente embriaga de novo, com a mais nova se deita e gera filho. Então, assim elas fazem, né? Então a mais velha, ela gera um filho e ela dá o nome de Moabe, né? E o nome, esse nome significa quem precisa de pai, né? Ou seja, elas queria era marido, ela queria filho, não queria pai, né? Ela queria marido, como Uhum. não ia ter como. Então ela pensou, não, a gente precisa de um filho, né? De um filho para dar continuidade à descendência de Ló, do seu pai. Então ela não estava precisando de um pai, ela já tinha um pai, ela queria um filho agora. Então o significado de Moab é quem precisa de pai, né? Uhum. Aí a mais nova vai na outra noite, embriaga, deita com o pai e engravida e gera um filho e coloca o nome de Amon, que significa aliança entre irmãos.
Ou seja, o nome do mais velho é quem precisa de pai, e o nome do filho da filha mais nova era aliança entre irmãos. Aí a gente traz para a igreja hoje, a gente vê muitos pastores que não querem uma paternidade, que é apenas uma aliança entre outros pastores, café de pastores, né? A gente vê nada contra, mas a gente vê a Ormesse, a gente vê próprio MDA, né? Eu faço parte do MDA, né? Mas a gente vê muitos assim, claro que o MDA tem o discipulado, tem a paternidade, tem tudo isso. Mas às vezes é só uma aliança entre pastores, né? Pastores de várias denominações que se reúnem para tomar café, para se reunir, e nós estamos aqui uma aliança, vamos caminhar junto, aqui tudo. Então, assim, não quer algo mais do que uma aliança entre irmãos. E a gente sabe, na Bíblia inteira, que nenhum irmão, né? Todos os irmãos geraram problemas com os outros. A gente vê lá desde a história de Caim e Abel, né? A gente vê que Isaac, Ismael, a gente vê Jacó e Esaú, a gente vê a questão dos irmãos de José, e assim sucessivamente, os irmãos de Davi, Eliabe, né? E aí vai, os irmãos de Salomão, e assim vai até o próprio Jesus também teve problema com os irmãos, né? Exatamente, não reconhecia, né? Vai até Jesus, né? Que gerou todo esse problema. Até os irmãos lá, Pedro, Tiago e João, começaram a disputar lá quem ia ter um lugar com Jesus, né? Então, a gente vê que a igreja que é alicerçada na irmandade, ela não flui, porque a irmandade gera competição, né? E a base da igreja é a paternidade, né? É submissão, né? É pai gerando filhos, e filhos se tornando pai e gerando mais filhos, e assim é o ciclo, né? Então, Deus não diz assim, quem precisa de pai? Né? Então, muitos pastores estão caminhando aí só, né? Muitas quebrando a cara, fazendo do seu jeito, né? Não tem quem diga sim, também não tem quem diga um não, porque muitas pessoas não gostam de ouvir não, né? Se você for estudar sobre as leis lá no Pentateuco, as 613 leis do judaísmo, lá da base dos judeus, né? Lá na lei tem 366 não. Ou seja, é um não para cada dia. Né? Mas o humano não acostuma com o não. Né? Sempre quer ouvir um sim, quer ouvir sim. Né? E às vezes um não é necessário para o teu crescimento. Né? E um pai, se você vê, por exemplo, você é pai, talvez durante um dia você diz mais não para os seus filhos do que um sim. Né? Porque às vezes eles não querem compreender, mas mal eles sabem que esse não está preparando eles para um sim amanhã. Né? Porque se a gente toda vez disser um sim para nossos filhos, vão ficar um menino mimado, querer tudo que quer na mão, né? Não vão valorizar. Né? Então é necessário os nãos. Né? Então, tem muitos pastores, muitos líderes que não querem pais, que é só uma aliança entre irmãos, né? E aí vai seguindo, porque assim, porque irmão tu sabe que é cúmplice, né? Tu tem irmão? Tem irmão? Tenho. Então, tenho vocês... uma irmã e um irmão. Bom, vocês eram crianças, quebravam uma coisa, o que faziam? Escondia. Então, vamos esconder aqui, não vão, né? Vamos esconder aqui. Então, para que o pai não saiba, porque quando o pai souber, a mãe souber aqui, a gente vai ser castigado. Então, a gente quer aliança entre irmãos, porque quando a gente fizer alguma coisa errada no ministério, a gente fizer coisas, né, que é para fazer, de pecado, então um irmão cobre o outro. Né? Nós temos uma aliança, então você vai me ajudar aqui, né? Você me dá uma força aqui. E quando é pai, não. O pai tira logo da frente. O pai tira logo da frente, da linha de frente para cuidar, para corrigir. O irmão não. O irmão deixa lá, eu dou uma forcinha, mando um obreiro lá para te ajudar lá e tudo. Então é mais fácil você ter uma aliança entre irmãos do que querer uma paternidade. Né? E aí vai. E o interessante é que aí a gente vê que, tipo, na aliança de irmãos, a gente quer o quê? Um apoio, uma escora, né? Alguém que nos apoie. Diferente do pai, que ele vai o quê? Gerar um fundamento, né? Um equilíbrio, né? O interessante é isso. A gente muitas vezes, quem não tem essa compreensão,
Ele vai correr para alguém que vai dar apoio para ele, que vai ajudar ele a se safar daquela. Mas ele não vai para alguém que vai trazer um fundamento, um equilíbrio, uma correção, um confronto, né? Que vai ajudar aquela pessoa a sair disso, né? É justamente disso que a... Oi? Ele não quer ser tratado, ele quer ser só apoiado, né? Exatamente. E aí ele vai continuando sem se submeter, sem ter essa compreensão. E a gente vê muito isso, infelizmente. A gente vê muitas coisas acontecendo, até mesmo no meio evangélico, né? E muitos até escândalos e muitas coisas que a gente fica assim sem... Poxa vida, como pode isso? Mas é fruto de escolhas, né? Escolhas. E talvez essas escolhas, muitas vezes, é fruto justamente dessa ausência, dessa paternidade, de alguém que trouxesse um equilíbrio, trouxesse ali uma correção, um alinhamento. Então isso é necessário. Então a gente vê que, por isso que o diabo ele investe pesado na família, ele investe pesado no casamento, porque a gente vê, paizão, ele trabalhando na raiz. O diabo ele é sagaz, a Bíblia não diz que ele é sagaz, ele é astucioso. Ó, Oi. Só para tu ter uma ideia. Olha o que é que o diabo faz. Tu falou aí sobre... Jesus falou que o diabo é o pai da mentira, né? A única paternidade que o diabo tem é mentira. Então o que é que o diabo faz? Ele toma... Deus fez o homem, né? E o homem, tanto que a Bíblia fala em Mateus que Adão, filho de Deus, na genealogia de Jesus. Então Deus fez o homem, né? E o homem é filho de Deus. Mas lá no Éden ainda, Satanás rouba essa paternidade. Quando ele mente lá usando a serpente lá, então ele mente, né? Nessa mentira, o homem cai. Então o homem transfere a paternidade dele, que era de Deus, para o diabo, né? Então o diabo, você falou, o diabo é sagaz. Então ele vem na mentira, roubando a paternidade dos homens, né? Até desde lá do Éden, né? Desde lá do princípio lá. Exatamente. E aí a gente vê hoje, vamos ver no nosso cotidiano hoje, o que é que acontece muito nos relacionamentos? Jovem com jovem se relacionam, tem um filho. Quando o filho é gerado, o que é que acontece? Cada um segue seu rumo. Não quer responsabilidade. E aí é mais um órfão que vem ao mundo. E aí a orfandade vai sendo passada. A bagagem emocional vai sendo passada. Então o diabo ele vem trabalhando nisso. Justamente tirando do homem. E o interessante, pastorzão, que isso engloba muita coisa. Engloba muita coisa. Então a gente vê que o homem fugindo da sua responsabilidade até mesmo desde o jardim. Sim, sim. Quando ele deixou Eva tomar a iniciativa de comer do fruto. Né? A responsabilidade era dele. Mas aí quando ele deixa a mulher, que é muitas vezes sensível às artimanhas do diabo, muitas vezes, ele abre mão do seu governo, porque na verdade o que Deus deu para Adão lá no jardim foi governo, autoridade. E o interessante é que ele abre mão disso. Quando ele abre mão desse governo, dessa autoridade, aí a gente vê a decadência surgindo até mesmo sobre os seus filhos. Abel e Caim. Sim. E isso vai passando geracionalmente. Por quê? Porque essa bagagem emocional vai passando. E isso vai contagiando mais pessoas. E isso o diabo ele tem feito na nossa geração. E quando Deus ele começou a falar comigo a respeito disso, Deus ele me deu uma palavra, sabe, paizão? A respeito de gerar a compreensão da paternidade para a nossa geração. Não é algo que é só eu que precisava ser curado. Como eu, tem muitos Júniors. Sim. Tem muitas Marias, tem muitos Joãos que não tiveram a oportunidade de ter uma paternidade, ou se tiveram essa paternidade foi omissa.
na revelação de conectar ele com a origem paternal de Deus. E isso vai gerando uma cadeia de problema na nossa geração, onde a gente vem vivenciando muita crise. E qual é a maior crise que nós estamos vivenciando, fora a pandemia do Covid-19? É a crise emocional. Sim. E é fruto de quê? É fruto disso. Deus começou a me dar... Uma identidade, né? Exato. Porque não existe identidade sem paternidade. Não existe. Exato. Uma coisa da outra. Sem referência. Então, se você não tem uma paternidade, você vai ter problema de identidade. Sim. Sabe quem você é, entendeu? E aí a gente vê os jovens querendo ser Neymar, querendo ser Ronaldinho, querendo ser os MCs da vida. E as meninas querendo ser aquelas garotas lá que dançam, as MC também, querendo dançar que nem elas, querendo pintar o cabelo, se vestir que nem elas. Porque tem algumas roupas hoje em dia que não são roupas. Por quê? Porque a referência que as pessoas pegam hoje são daqueles que estão na mídia. Desde que a referência que era para eles buscarem era em casa. Através do entendimento da paternidade. Mas então a gente vê essa... O problema é que às vezes não encontra essa referência em casa, né? Exato. É como o caso de Abraão, né? Que Deus tirou de lá porque não tinha referência em casa do pai, né? Teve que tirar. É interessante a história, a parábola do filho pródigo. Sim. Né? A gente vê que o pai tinha 2 filhos, né? A gente sabe que essa parábola está direcionada para o filho mais velho, né? Uhum. Justamente com relação aos judeus, aos fariseus, exatamente porque o filho pródigo, ele teve um entendimento melhor de paternidade do que o filho mais velho. O filho mais velho, ele nunca saiu de casa, mas ele nunca considerou o pai realmente como pai, ele considerou como um senhor, né? Exato. Então, o filho mais velho, o filho mais novo, ele pediu a herança porque o quê? Só pede herança um pai. Por que o filho mais velho não pediu a herança? Porque ele não se achava no direito de pedir a herança. Porque ele não se achava digno de ser filho, né? Então, o filho mais novo, ele era mais filho do que o filho mais velho. Ele pediu a herança ao pai porque ele sabia que ele era filho. Claro que ele foi insensato, não foi bem orientado, ou ingrato, na verdade, né? Foi ingrato, né? Então ele decidiu ir embora, matar o pai. E na cultura oriental, quando pediu a herança, estava matando o pai no coração, né? Então ele vai, e lá ele cai na real, né? Ele cai no entendimento, ele entende que ele é um pai, né? E como ele faz aquilo, ele entende, toma uma decisão. Na casa do meu pai, os trabalhadores, os servos vivem melhor do que eu aqui, né? Ou seja, ele toma uma decisão de voltar e volta. Mas o pai recebe como um filho, claro. Mas o filho mais velho nunca saiu de casa porque ele nunca teve um entendimento de paternidade. Então, às vezes, tem muita gente dentro de casa que não consegue ser filho. Não vê o pai como um pai, né? Vê talvez como um patrão, né? Talvez por quê? Não tem relacionamento, porque paternidade é relacionamento. Talvez não é nem culpado. Porque o meu pai nunca se relacionou comigo. Mas talvez porque aquele pai nunca teve um relacionamento com o pai dele. E a gente só dá o que a gente recebe, né? Exato. Então, se o pai nunca recebeu uma paternidade, então ele não vai passar uma paternidade. É por isso que nós temos primeiro que receber para depois passar, né? Então, aquele filho não saiu de casa, mas ele não conseguia entrar dentro de casa. Deu para entender? É interessante. Ele nunca saiu de casa, mas ele não conseguiu entrar dentro de casa para celebrar a festa com o irmão. Né? Porque aí, paizão, paternidade, né? Se colocar no lugar de filho
não é somente um título, mas é um entendimento, é uma revelação, né? Você só usufrui daquilo que você entende que é seu. É. Eu não posso, tipo, tomar algo que é seu, porque é seu. Mas aquilo que é meu, eu posso usufruir. E é justamente interessante isso, porque era o que o filho mais velho ele não via. Ele não via aquilo que era dele como dele, ele via como do outro. É por isso que ele fica enciumado quando o pai restitui, né, o filho para sua posição. Por quê? Porque ele trabalhava como um servo, como um escravo, como um trabalhador, mas ele não se via no direito de usufruir. Mas tu sabe por que, que ele não tinha, ele teve ciúme? Por quê? Porque ele não sabia quem ele era. Por Exato, que, que ele não sabia, por que, que ele não sabia quem ele era? Porque ele não tinha uma identidade de filho. Ele tinha uma identidade de exato, escravo, de servo, exato. né? Há um tempo atrás eu ministrei na igreja uma palavra sobre o coração órfão, coração de escravo, coração de filho. Uhum. O crente que tem um coração de escravo, né? Coração de escravo, ele trabalha para ser reconhecido. Então, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar para ser, para ter o que comer, né? Ele é um Uhum. servo, ele trabalha, ele, né? Já o órfão, por mais que ele trabalhe, ele quer ser reconhecido. Ele trabalha, por exemplo, o escravo, ele trabalha, ele nem quer ser reconhecido, porque ele é só escravo. O escravo ele não quer Uhum. ser reconhecido porque ele não se acha no direito de ser reconhecido, né? Então ele vai trabalhar mesmo, trabalhar, só por pão o órfão, tudo que ele fizer, ele quer o reconhecimento. Ele faz por reconhecimento, porque ele tem um buraco dentro dele, né? Como o pai não afirmou, o pai não protegeu, o pai não deu limite, o pai não deu destino, então você vê o camarada dentro da igreja, tá lá fazendo tudo para ser notado, para ser aplaudido, para ser reconhecido. Se alguém não falar, ele vai perguntar: e aí, gostou do que eu fiz? E aí, gostou? Uhum. Né? E isso é tão sério, Júnior, que tem pessoas que têm esse problema de um coração órfão, que ele quer ser reconhecido até pela esposa. Eles namoram lá, eles têm um momento de relacionamento, e aí, meu amor, eu fiz bem hoje? Entendeu? Ele quer ser reconhecido. A mulher, ela pergunta: e aí, meu amor, fiz bem porque tem um coração de Jeová. Até nisso, quer que tenha uma afirmação. Quer que alguém reconheça. E aí, rapaz, quer ser aplaudido. Esse é o coração de Jeová. Já o filho, não. O que tem o coração de filho, ele trabalha para o pai. Entendeu? Ele não precisa ser reconhecido. Ele faz por quê? Porque ele faz porque ele sabe que um dia vai ser dele. Entendeu? Ele não precisa ser aplaudido, ele não precisa ser reconhecido, porque ele faz para o pai. Ele É, faz para o pai é, é, inter- automaticamente dele, né? é Identidade. interessante, interessante que quando eu comecei a estudar justamente essa parábola do filho pródigo, foi isso que Deus ele começou a me falar. Deus ele tratou muito comigo isso. Porque eu fazia as coisas e eu queria ser visto. Por quê? Porque quem me cobrava, quem exigia de mim, ele dizia que eu tinha que fazer para ser reconhecido. Tá entendendo como é que é? Então, quando eu fazia no intuito, ó, tá vendo? O que foi que eu fiz? O resultado. Então, eu trabalhava com esse coração. Quando eu comecei a ser tratado nessa área, eu comecei a entender que não é pelo que eu faço. Porque pelo que eu faço... Oi? É pelo que você é. Exato. Como o pastor Marquinhos colocou aí, né? Tem muitas pessoas que não sabem quem é em Cristo, né? A sua identidade em Exato. Cristo. Então, aí mostra aquilo que está lá em Gálatas 4. Que todo o tempo que o herdeiro é menino, ele mesmo sendo dono de tudo, ele não tem autoridade para governar sobre a herança. Por Não quê? sabe Porque ele é discernir, né?
Exato, porque ele não consegue discernir, ele não tem entendimento. Aí ele está debaixo de tutores, de escravos maduros que vão governar sobre ele. Olha só como essa palavra é interessante, paizão. Um escravo governando sobre o herdeiro, porque o herdeiro não tem maturidade, não tem o entendimento que a herança é dele. Ele não consegue ainda acessar a herança porque ele é imaturo. Aí a gente não vê muita gente vivenciando isso. Homens adultos, muitas vezes com uma certa caminhada que a gente diz na fé, mas que vivem aquela vidazinha mirrada em todas as áreas, porque alcança familiar, espiritual e financeira, ministerial. Por quê? Porque são meninos ainda no entendimento, mesmo sendo filhos de Deus, que Deus os trata como filhos, mas por eles não entenderem isso, eles não conseguem acessar a sua herança. Aí vem os escravos maduros, aqueles escravos que têm mais experiência, que não têm acesso à herança, mas têm acesso sobre o herdeiro, que é menino, e começa a governar sobre o herdeiro. Começa a controlar sobre o herdeiro, começa a ser aquele que manda sobre aquele que deveria mandar sobre ele. É interessante isso aí. É verdade. E aí a gente, muitas vezes, a gente não acessa aquilo que já é nosso por imaturidade, por não entender que nós somos filhos. Queridos, né, João? Exatamente. Aí quer brigar com um, quer disputar com outro, irmãos. Deus, ele me ensinou muito isso. O menino pega uma garrafa dessa, aí chega, não, isso aqui é minha, né? Me dá que é meu. Aí o menino, quando vê o outro fazendo, quer fazer a mesma coisa. Né? Ele não tem uma palavra, porque ele não tem maturidade, então ele vai copiar o que vê o outro fazendo. Né? Tá lá, um tá fazendo um desenho lá, aí ele pega lá o papel e vai querer desenhar também junto. Porque o menino ele faz isso, né? Ele compete, ele quer ser o melhor, competição, né? Quer o brinquedo é meu, o brinquedo é meu, me dá o brinquedo, você não pode pegar, que isso aqui é meu, né? E corre de um lado para o outro, não consegue viver aquilo que Deus já planejou para ele, porque a gente já é sabedor disso, que Deus ele, na eternidade já escreveu já o nosso destino, só basta a gente se encaixar dentro desse destino para que a gente venha viver. E aí, quando a gente quer viver o destino do outro, a gente nunca vai viver o nosso destino, aquilo que Deus ele planejou para nós. Sim. E aí a gente passa tempos e tempos, sabe, vivendo de uma forma, querendo viver a vida do outro. Não tem como eu, como Júnior, querer viver a vida do Gleidson. E nem o Gleidson viver a vida do Júnior. O que Paulo diz, né? Cada um fique na posição que Deus colocou, né? Exato. E aí... Cada um de nós. Exato. Então, pela falta dessa compreensão, o cara continua batendo cabeça, aí sangra, faz os outros sangrar, e vai morrendo espiritualmente, ainda mata os outros espiritualmente, e não consegue romper porque está sendo cabeça dura, está sendo imaturo, está sendo um menino. Aí fica perguntando, Deus, por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Às vezes só é a mentalidade que ainda está de menino. Está precisando passar pelaquela metanoia que o apóstolo Paulo diz, a renovação da mente. Sim. Enquanto a gente estiver ainda querendo viver com a mentalidade antiga, a gente não consegue romper. E aí, ainda que seja gradual esse processo, né, paizão? Que não é da noite para o dia. Isso que a gente está falando não é da noite para o dia, mas é fruto de uma caminhada. Então, quando eu dou... Por isso que a gente precisa de um pai, né? Exatamente. Para receber instruções, né? Orientação. Exato. Né? Porque muitas vezes a gente sozinho, a gente vai fazer a coisa errada achando que está fazendo certo. Se eu não tenho alguém para dizer para mim que eu estou fazendo errado. Então eu vou continuar no erro achando que estou no acerto, né? E aí é importante. Prejudicando os outros, como você está falando aí, né?
Exato. Tipo, existem escolhas que a gente consegue consertar, mas existem escolhas que a gente não consegue consertar. É Né? verdade. Existem decisões que a gente consegue reverter a situação com um pedido de desculpa, com um pedido de perdão, com um recomeço. Mas existem coisas que a gente faz que não tem como voltar atrás, que trazem Abraão, Abraão gerou Ismael na Yagai, até hoje Israel paga um preço, né? Por lá. o conflito é até hoje de gerações. Então, olha só, um pai geracional tomou iniciativa errada que gerou o que? Um conflito geracional de gerações. Então, isso é muito sério. O que a gente está falando é muito sério. Então, a gente precisa, como filhos de Deus, trazer esse posicionamento para a nossa geração. E eu fico feliz, paizão, de ver homens como o Senhor, que tem trabalhado nessa função, nesse andar. Eu ainda sou um bebê que ainda está engatinhando, mas eu fico feliz que eu vejo o senhor, eu vejo o apóstolo Jean também, Júnior, caminhando nisso, e aqueles que também alcançam já um destaque hoje na nação, como o apóstolo Luiz Hermínio. Hoje a gente vê ele fluindo, tipo, num poder de influência, de tocar até mesmo no governo, sabe, em nações, e a gente fica feliz por isso, porque são homens que têm um entendimento, são homens que estão fluindo no entendimento, que aceitaram passar por esse processo. Muitas vezes o processo é doloroso, mas é necessário. O interessante é que a gente vê que Deus ele trabalha nos processos. Deus ele trabalha nos processos. E Deus ele usa os processos para nos amadurecer. Como é que José, olha só, como é que José, se ele chegasse com o entendimento que ele tinha naquele tempo, que ele tinha 17 anos, entregando os irmãos, sendo filhozinho mimado, sabe? Com a túnica diferenciada, em destaque. Se ele chegasse com aquela mesma mentalidade, paizão, no governo do Egito, o que é que esse homem não faria? Colocava a perder todo... É Oi? tanto que o copeiro se esqueceu dele por 2 anos, né? Que ainda não estava no Porque, tempo. como qualquer ser humano, José guardou mágoa, como qualquer ser humano. Porque se você guarda mágoa, às vezes, de pessoa que você não tem nem muita intimidade que te traiu, quem dera os teus próprios irmãos, né? Verdade. Então, se o copeiro tivesse lembrado de José logo na hora, né? Porque tudo tem um tempo de Deus, né? Exato. Então, e a Bíblia diz, e ele esqueceu, né? Esqueceu de José. No tempo certo, porque o sonho de José, o sonho do copeiro, o sonho do padeiro e o sonho de Faraó era um único sonho. Era um sonho continuado. Então, o sonho não era de José, não era do copeiro, não era do padeiro, nem era do Faraó. Na verdade, o sonho era de Deus, né? Foi Deus que sonhou, que deu o sonho para cada um, complementando. Exatamente para chegar o momento, né, de José de passar por tudo aquilo, né, e ser colocado diante de Faraó. E a Bíblia diz que quando ele fala para os irmãos, ele diz assim: e Deus me colocou como pai de Faraó, né? Deus colocou José como pai de Faraó, Deus colocou José como pai de Jacó, Deus colocou José como pai dos irmãos. No capítulo, no capítulo 50 de Gênesis, ele foi dito assim: eu vou sustentar vocês com pão. Como nós falamos no início, o pai é o que sustenta com pão, né? Então ele sustenta, então ele se tornou não somente o pai de Faraó, mas ele se tornou o pai dos próprios irmãos, né? Mas isso houve um processo, como você falou, né? Houve um processo aí de 13 anos aproximadamente. Como nós falamos ontem na mensagem, nós recebemos uma palavra hoje, amanhã a gente quer que ela se cumpra, né? Exato. Porque às vezes nós estamos lendo aqui a Bíblia, e aí o camarada recebe no capítulo ele recebe uma promessa, no capítulo seguinte a promessa está se cumprindo, mas a gente não atenta que isso às vezes gera 5 anos, 10 anos, 13 anos, 40 anos, 80 anos, né? Para se cumprir aquilo que Deus prometeu, né? Então é os processos, né? Então, para a gente
para a gente de deixar de ser um processo de filho, pai, a gente tem um processo, é alguns anos, né? Exatamente. Né? E é justamente... Pode falar. Aquilo que a sua mãe falava para você, seu avô, que antes você não entendia, você só veio entender quando você se tornou pai. Exatamente. Quando amadureceu, né? E eles estavam certos, né? A gente dizia assim na Exato. nossa juventude, assim, você não sabe o que é o melhor para mim, você não sabe, eu sei o que é o bom, né? Eu cansei de falar isso quando meu pai pedia para ir para um canto que ele não deixava, eu ficava dizendo comigo mesmo, ele não sabe o que é melhor, né? Ele não sabe o que é isso, tá? Hoje meu filho fala isso. Hoje meu filho fala, Uhum. pai, você não sabe o que é o melhor, não sei o quê. Lá, eu disse assim, ó, lá na frente você vai entender. Quando você for pai, você vai entender. Você vai dizer que o pai tinha razão, né? É Então, verdade. a gente não compreende quando a gente é só filho. A gente só vai compreender quando a gente se torna pai, o que é o melhor para o filho, né? Então, o processo. Exatamente. E aí, paizão, é muito interessante isso aí. E é justamente o processo que Deus ele tem nos construído, né? E é justamente esse processo que a gente está justamente comunicando para a nossa geração, para que eles venham também ter essa compreensão, essa revelação, esse discernimento, né? E o interessante é que só consegue revelar o Pai, o Filho. Quem revela o Pai é o Filho. A gente vê isso lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 1, versículo 18, né? A gente diz assim, ó, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E o interessante é que justamente aquilo que o Senhor falou, né? No Antigo Testamento, Deus ele era visto como o Senhor. Mas somente inserido no Novo Testamento, Deus ele foi visto como o Pai. E qual foi a forma que Deus ele usou? Quem foi que ele usou para revelar a sua paternidade? Não foi um profeta, não foi um juiz, não foi um sacerdote, foi o filho dele. O filho, né? Porque só um filho que pode, só o filho tem a autoridade de revelar o pai, né? Exatamente. A, 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 um pai é revelado quando ele é pelo filho, né? Qualquer pai ele é revelado pelo filho. Enquanto eu sou casado, eu não tenho um filho, eu não sou visto como um pai, né? Por Uhum. exemplo, eu chego lá no colégio do meu filho, e diz assim, o pai do João Pedro. Eu chego aqui na rua aqui, nos amiguinhos dele, aí é visto como o pai do João Pedro, né? O pai da Esther. Por quê? Porque tem um filho, né? Então, como é que você vai ser, como é que você vai ser pai se você não gera filho? O filho revela o pai, Jesus revelou o pai, né? Exatamente. E é justamente nesse processo, justamente, que Deus ele quer nos usar como filhos dele, revelando quem ele é, revelando a sua paternidade. Só pode revelar a paternidade de Deus quem se submete à sua paternidade. E muitas vezes a gente vê as pessoas, aquilo que eu falei com o senhor esses dias, Deus ele fica funcionando na minha mente, sabe, paizão? Às vezes a gente está fazendo outra coisa, mas vai queimando, né? Aquilo que Deus ele vai falando com a gente. E a gente vê as pessoas querendo usufruir da herança, mas não querendo se submeter à paternidade. Paizão, tá encerrando aqui a live, tá em 20 segundos. Vamos deixar para continuar depois, então, que é muita coisa, viu? Aqui é coisa para mais live. Paternidade não é revelado por idade, mas por maturidade. Aleluia. O rei Ezequias, quando ele assumiu o trono, ele tinha 25 anos e ele passou a chamar